Amém. Paz do Senhor a todos. É uma alegria, né? Estarmos junto com os irmãos, revendo irmãos que fazia tempo que nós não víamos, né? E de uma certa maneira também temos ficado aí nesse quase um ano e meio sem vir aqui na chácara aos domingos em comunhão, né? Então, este dia é o dia que o Senhor fez. Nós queremos nos alegrar e regozijar nele. E essa alegria de ver os irmãos, pela liberdade que nós também temos entre nós, né? E vermos irmãos aí todos alegres, contentes, né? Cada um se vestindo de uma forma, de uma maneira, conforme ele se sente bem, né? Mas hoje eu gostaria de falar alguma coisa que tem sentido ao meu coração sobre vestimenta, sobre roupa. E me veio à mente nessas meditações, né, não é que vem à mente, é que eu li, fui pesquisar, né, meditar na palavra de Deus. A gente percebe que no Velho Testamento, o pessoal, né, quando eles tinham, né, uma mudança de atitude interior, eles também mudavam as suas vestes. Então tem uma novela aí agora passando, né, de Gênesis, e ela acho que não retratou essa situação. Mas Jacó, quando Deus aparece para Jacó e fala para ele subir a Betel e adorá-lo, Jacó, ele reúne a sua família e todos que com ele estavam, e diz: lançai fora todos os ídolos que há entre vós. Lançai fora todos os ídolos que há entre vós. Aí ele prossegue falando: purificai-vos. E depois ele fala: mudai as vossas vestes. E depois eles subiam para adorar. Então a gente percebe que eles abriam mão de tudo aquilo que não era do Senhor, que não testificava, os deuses estranhos, eles se purificavam, mudavam as suas vestes e iam adorar. Um outro exemplo também que eu gostaria de citar para os irmãos é de Davi. Um exemplo bem conhecido também dos irmãos. Davi, quando ele tem um filho, digamos assim, fruto de um pecado, de um relacionamento errado que ele tinha, né? Ele estava prostrado em terra. Fala que quando a criança adoeceu, ele se prostrou em terra. Então, depois, quando ele fica sabendo que a criança morre, que não tinha mais o que fazer, ele se levanta da terra, ele levanta da terra, lava o rosto, ele se lava, ele se unge e muda de vestes. E eu queria falar que todos nós estamos aqui, e as nossas vestes, as nossas roupas, ela também serve de diríamos assim, um equipamento de proteção individual. Então quem trabalha, está nesse meio, sabe que nesses últimos tempos, os ministérios aí da saúde, os órgãos governamentais, ele tem se preocupado muito com a saúde ocupacional do trabalho no dia, com os EPIs. E eu queria falar justamente sobre um equipamento de proteção individual e espiritual de cada um de nós. Eu queria dizer para vocês que Deus, Ele se preocupa com a tua saúde, Ele se preocupa com o teu corpo, Ele se preocupa com a tua alma, Ele se preocupa com a tua mente. Então Ele te proporcionou todos os meios e recursos necessários para você ter uma vida de obediência, uma vida de santidade, e você ter essa saúde e não ter nenhum mal que venha a ocorrer com você nesta caminhada de vida cristã. Amém? Então Paulo,
O texto que nós vamos ler, ele se encontra em Efésios. Então Paulo, quando ele, por inspiração divina, ele começa a escrever, no capítulo 1, ele começa a falar que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. No capítulo 2, ele começa falando, né, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E fala que a salvação é pela graça. No capítulo 3, ele começa a falar do ministério que nós recebemos de Jesus e ora por nós. Embora no capítulo 1, ele também ora por nós, né? É uma carta interessante, né? Ele vai escrevendo e vai orando, ele vai escrevendo e vai orando, ele vai escrevendo e vai orando. E também essa deve ser a nossa atitude em relação aos irmãos. Então no capítulo 4, ele fala da unidade, né? Para preservarmos e sermos diligentes em preservar a unidade. No capítulo 5, ele começa falando sobre os frutos da luz, e depois ele começa falando da mulher, né, de algumas atitudes no relacionamento entre nós aqui. Começa falando para a mulher ser submissa ao marido, né? Depois ele fala para o marido amar as esposas, assim como Cristo amou a igreja. Eu acho muito difícil, eu não consigo, eu quero que os irmãos orem por mim. Né? Aí depois, que Deus possa falar nos nossos corações nessa noite, irmão, nesse manhã. Aí depois, ele fala também para os filhos obedecer aos pais, fala do relacionamento do Senhor para com os colaboradores, dos colaboradores para com o Senhor. Só que aí, até eu parei e pensei, né? Veja bem, para a gente ser santo e irrepreensível, né? Para a gente ser aperfeiçoado na unidade entre nós, para sermos um, né? Para que a gente possa, as esposas serem submissas, e os maridos amar a esposa, filho obedecer, eu entendo que ele falou, não, eles não vão conseguir, não, eles precisam de algo mais, eles precisam de graça, eles precisam de poder, eles precisam de unção, e também de proteção, que Deus possa nos proteger e nos guardar, porque ele sabia também que o inimigo ia lançar dardos sobre nós, para nos desviar dessas verdades que até aqui Paulo havia escrito. Então quero ler com os irmãos vão permanecer só no livro de Efésios, outros textos, eu vou ler aqui para ser mais rápido, né? Então gostaria que os irmãos abrissem em Efésios 6, 10. Pai, em nome de Jesus, continuamos na Tua presença, em oração, pedindo a Tua bênção, a Tua graça. Teu Espírito Santo possa tocar, falar na vida dos meus irmãos, apacentar o meu coração, dar a Tua paz, e te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque sabemos que Tu és poderoso, Pai, em nome de Jesus. Então aí no capítulo 6, versículo 10, ele começa assim, ó, quanto ao mais, ou seja, finalmente, quer dizer, depois de tudo aquilo que ele tinha falado, né, que a gente tinha que ser santo, amar a esposa, o marido amar a esposa ser submissa, tudo aquilo que nós demos um breve relato. Alguém parece que falou aí? Não. Então ele fala assim, quanto ao mais, ou seja, finalmente, ó, vocês têm que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, irmãos, agora por diante, a nossa conduta como cristão, como filhos de Deus, nós temos que agir, fortalecido. O nosso fortalecimento é no Senhor e na força do seu poder. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir fazer tudo aquilo que anteriormente ele havia escrito, né, nos capítulos anteriores. Então os irmãos só vão ficar no livro aí de Efésios,
Só que eu gostaria de relatar esse poder que age nas nossas vidas, e Paulo ele relata, ele com clareza, ele fala desse poder, né, da força desse poder. Então, os irmãos voltam um pouquinho à Bíblia, Efésios 1:19. Efésios 1:19 diz o seguinte: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então a grandeza, esse poder é para quem? Para nós que cremos, né? E aí ele fala, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo. Então esse poder, né, que fala, que relata essa força desse poder, ela foi exercida em Cristo. De que maneira? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Fala que o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Amados, se os irmãos prestarem atenção aqui nesse texto, eu sei que os irmãos estão atentos, nós somos a presença física e atual de Cristo aqui na terra. É uma verdade. Nós temos que saber que nós somos o corpo de Cristo, que nós representamos Cristo aqui na terra, né? E aí ele completa, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você, meu irmão, você, minha irmã, você faz parte, você pertence ao corpo de Cristo. Amém? Então aí ele continua no versículo 11. Ele fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu queria afirmar que o diabo, né, não gosto de ficar falando muito nesse nome, porque graças a Deus nós temos a Jesus e pertencemos ao corpo de Cristo. Ele é um caluniador, ele é um acusador, ele é um adversário, e ele vai fazer de tudo, né, todas as ciladas, como fala, porque ele é astuto, porque ele arma esquema, porque ele é mentiroso, né? E outra coisa, a mentira dele, vocês não se iludam, toda mentira de Satanás, ela vem embalada com a verdade. Toda mentira de Satanás, ela vem embalada com uma verdade. Então, ele é que semeia discórdia entre os irmãos, ele que semeia discórdia entre casais, é ele que nos tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, os maus desígnios, com um único objetivo, de nos afastar da presença de Deus. Toda cilada, toda armação, toda astúcia é para nos desviarmos da presença de Deus. Esse é o seu objetivo. Prossegue Paulo falando, né? Porque a nossa luta não é contra a carne, né, ou contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né? Quando fala tenebroso, nós já sabemos que o mundo aqui, ele já está em trevas, né? Então, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados, essa luta nós não vemos, mas nós sentimos. Essa luta, ela no reino celestial, mas reflete aqui na terra. Por isso que esse revestimento desse poder, né? Então essa luta, ela exige preparação, força, né? Ela exige armas adequadas, porque ela não é carnal, ela é
uma luta espiritual. E Paulo também ele relata aqui em 2 Coríntios 10, 13, ele diz o seguinte: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Amados, as nossas lutas que nós temos aprendido, que nós vamos ver aqui no decorrer da palavra, elas são a palavra de Deus. Essa é as nossas armas, é oração, é jejum, é adoração. Então, sem estas armas, que são as armas adequadas para essa luta que ela é espiritual, nós não vamos vencer. Então, nós temos estas armas e temos que ter essa intimidade com a palavra de Deus, através da leitura, uma leitura eu diria até que diária, né? De oração. A palavra de Deus nos ensina para nós orarmos, né? Sem cessar, jejum e adoração. Paulo, no versículo, ele continua no versículo, né, 13. Então, algumas traduções começam assim, portanto, né? Ou seja, por este motivo, por esta razão, que essa luta ela não é carnal, ele diz o seguinte: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Então, amados, resistir, que se refere aqui, é com a autoridade e as armas espirituais que nos foram concedidas. Aí sim, nós podemos suportar as forças do mal e permanecermos inabaláveis. Continua no versículo 14. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Interessante que aqui, as armas aqui, quando fala aqui cingindo com a verdade, era um cinto que era colocado, que ele ajustava a couraça, não, então, esse cinto, quando fala cingia, ele ajustava toda a armadura, e é onde o pessoal colocava a espada, né, e as necessidades, os equipamentos que eles necessitavam para essa luta. E eu queria dizer para os irmãos que todas as armas aqui que refere a esse versículo são armas, como é que eu diria? Elas não são armas de ataque, é tudo armas de defesa. E a palavra de Deus, sempre vocês vão ver, repetidas vezes aqui, é ficar firmes. Ficar firmes é você estar em pé aqui e esperar. A palavra de Deus não manda você ir atrás para conhecer o Satanás, ela não te manda você ir atrás para saber o nome dele, ela não se preocupa. O que nós temos que saber e conhecer é você estar firme e com todas as armas que às vezes o inimigo quer lançar sobre nós, né? Então, é uma coisa que é interessante, que aqui, cingindo-vos com a verdade, é onde eles, no passado, eles tinham entendimento que é onde ficavam as nossas emoções. Eles não tinham conhecimento profundo da medicina, então eles entendiam que todas as nossas emoções, ela ficava aqui no abdômen. E de certa maneira, eles diriam que até não estava pensando errado, porque quando nós temos as nossas emoções abaladas, muitas vezes me dá um arranjo intestinal, certo? Então essa era essa situação, né? Então o cinto ele cobria todo o abdômen. Então eu queria afirmar para os irmãos que proteger essa área, né, as emoções,
conforme a palavra de Deus, é crer e se sujeitar a toda a vontade de Deus. Irmãos, querem ter as suas emoções equilibradas? Se sujeitam à vontade de Deus. A verdade é toda a palavra de Deus, que ela foi revelada em Cristo Jesus, né? Nós temos que se sujeitar. Jesus também, ele fala, né, quando ele dá aquela comissão, ele fala assim, ó, guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esse é um mandamento. E eu também gostaria de ler com os irmãos, né, que nós temos que se basear na verdade para ter essa saúde aí emocional, vamos assim dizer. Em 1 João 5,20 diz o seguinte, 1 João 5,20, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Diz o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Jesus também, um texto bastante conhecido, que tem falado nesses dias aí, João 8,32 fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus também, no Evangelho de João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que aprender, né, que para termos as nossas emoções, nós temos que se sujeitar à palavra e às verdades todas reveladas em Cristo Jesus. Um pouquinho para frente também, agora eu queria ler com os irmãos um outro texto, né, que vai falar da verdade, quem é verdade, como nós devemos ser, né, é em Efésios 4:13. Nós sabemos que a vontade de Deus, né, é ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E esse versículo aqui, no meu entendimento, né, ele retrata bem esta verdade. Ele começa dizendo o seguinte, até que todos, aqui fala todos, é porque quando chegamos a Jesus, fazemos parte desse corpo, o Pai já não é meu, o Pai é nosso, o pão já não é mais meu, o pão é nosso, e aqui ele, até que todos, né, ele fala, é todos, não é um individual, um ou outro, é todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser varão perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Esse versículo revela o objetivo de Deus, aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida, que é ser semelhantes a Jesus. E tem um objetivo nisso daí, e o objetivo é a continuação da palavra. Sabe por quê, irmãos? Para não sermos mais, né, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor pelo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com quem induzem ao erro. Então aqui a gente pode ver aqui uma outra cilada, fala de astúcia, fala de artimanha, e aqui até que fala dos homens, para nos induzir ao erro, para nos afastar de Deus. Continua, mas, né, ou seja, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento, para edificação de si mesmo em amor. Amado, se a gente prestar atenção nesse texto, esse texto, embora falando de verdade, para que a gente fosse liberto, né, curar as nossas emoções, baseado na verdade,
este texto fala de relacionamento. Os irmãos podem observar. Então, eu creio que a gente possa ser curado, né? A gente tem que nos relacionar, pedir a oração dos irmãos. Os irmãos têm uma palavra de conforto, de consolo, de estímulo para abençoar os nossos irmãos. Mesmo porque, se a gente for pensar lá no livro de Provérbios, fala que o irmão que se isola, ele se insurge contra a sabedoria. Então eu afirmo também para os irmãos, que na palavra de Deus existem mais textos falando de falso profeta do que do diabo. Por quê? Para tirar a gente do foco, para afetar as nossas emoções. Nós temos que se sujeitar as nossas emoções a toda a verdade da palavra de Deus. Amados, aqui eu gostaria de compartilhar, né, uma coisa bastante interessante. Várias vezes a gente vê essa palavra na Bíblia, cingindo com a verdade, né? Então, as roupas, antigamente, as roupas eram todas largas e rodadas. Então, para a pessoa, para que ela pudesse ter uma agilidade na locomoção, ela tinha que cingir o cinto, ela tinha que apertar. Então, se ela não apertasse, ela não tivesse com o cinto apertado, então ela teria, né, uma dificuldade de locomoção, de agir. Eu queria dizer para os irmãos, com todo amor, não soltem os cintos, apertem os cintos. Muitas vezes nós, né, às vezes por exemplo, você está trabalhando, você vai para casa, né, você está trabalhando com uma roupa, com a cinta, sapato, às vezes você chega, às vezes você quer tirar até a roupa, soltar o cinto, às vezes tira a camisa, fica à vontade, né? Às vezes põe o chinelo. No reino de Deus não pode ter isso. No reino de Deus nós temos que estar preparados para qualquer momento da nossa vida, agirmos, termos agilidade para estar de acordo com a vontade de Deus. Por isso, irmãos, cuidado com as distrações, cuidado com a área de conforto, cuidado com os lazeres da vida, cuidado com as redes sociais. É muito sutil. Às vezes a gente, em função disso tudo, soltar ou afrouxar o cinto. A parte B deste versículo 14, né, ele diz o seguinte: vestindo-vos com a couraça da justiça. Então, o nosso coração, a própria palavra fala que ele é enganoso, e muitas vezes nós erramos, nós falamos. Por quê? Porque ele é enganoso, né? E a justiça, né, de Deus, né, ela aliás, a couraça, né, ela ia proteger o coração. Por quê? Porque nós temos que manter um coração puro diante de Deus. Mateus 15:19 fala porque é do coração que procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Então, na verdade, nós sabemos, né, que Deus, ele é amoroso, ele nos justificou e ele nos abençoou. E eu quero ler um texto aqui, um enunciado, para os irmãos meditarem. Diz o seguinte, esse enunciado: assim como o ser humano caído em pecado, Adão, ele foi vestido com peles de animais sacrificadas pelo próprio Deus, assim também o sangue do Cordeiro foi derramado para vestir com a justiça de Deus a todo aquele que nele crê. Irmãos, Jesus deu a vida para te justificar, para te abençoar, para você
não ter esse sentimento no coração que você não foi perdoado, não importa de onde você veio, o que você fez, qual pecado você cometeu, se foi adultério, se foi fornicação, né? Se foi roubo, Deus, Ele é poderoso para te abençoar, e o sangue do Cordeiro, Ele foi derramado para te vestir com a justiça de Deus, a todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não importa o nosso passado, o importante é o futuro, que temos uma esperança de uma vida eterna com Jesus. Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Não deixe você ser traído pelo teu coração, com os maus pensamentos, que os irmãos não te amam, que você não foi liberto, que você não foi curado, porque Jesus, Ele te justificou. E esse termo, aprofundando um pouco mais, sendo rápido, ele é um termo jurídico, que nos dias de hoje, seria, você foi, meu irmão, absolvido pelos teus pecados. Você foi absolvido. Amém? Continua Paulo no versículo 15. Amados, nós também precisamos de proteção para os nossos pés, né? É só com o calçado, né? Aqui fala, né? Com a preparação do evangelho, né? Calçado pelo qual nós podemos andar no campo de batalha. Por isso que a Bíblia se refere lá, pisar serpente e escorpiões. E esse calçar os pés é você estar preparado e pronto para proclamar o evangelho de Deus. Você né, nós precisamos cada vez mais proclamar, testemunhar esse evangelho da paz. E a palavra de Deus, né, muitas vezes, se você tiver só uma pedrinha no teu sapato, ela fica difícil de se locomover. Mas nós temos que ter livres para proclamar o evangelho de Jesus. E a palavra de Deus, em Romanos, referindo a um texto lá do Velho Testamento, fala assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mateus 5:19, né? Jesus fala assim, ó, nas bem-aventuranças: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador aqui, irmãos, é aquele que proclama e leva o evangelho, que faz, né, que abençoa, que faz a união entre o pecador e Deus, aquele que anuncia a palavra de Deus. E meditando nessa palavra, eu pude entender, e é uma verdade, os irmãos vão concordar comigo. Quando você proclama o evangelho, você prega o evangelho, você tem a tua casa cheia de discípulos, não é só os teus pés que serão protegidos, vai ser a tua mente, porque você vai ter a tua mente ocupada e você vai ser abençoado. Você não vai ter tempo para pensar outras coisas que não seja voltado para a proclamação do evangelho. Amém? Amém sim ou amém não? Proclamar? Amados, se nós queremos ter firmeza no evangelho, nós temos que proclamar. É os pés que nos dá firmeza, é os pés que nos mantém em pé, é os pés que nos dá equilíbrio. É uma verdade, nós temos que proclamar. E aí fala, se referindo aos pés, né? Continua no versículo 16:
diz o seguinte: embraçando, né, sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tem outra tradução que eu prefiro, né? Fala assim: tomando sobre tudo. Ou seja, o escudo vai estar na frente da couraça, vai estar à frente do cinto. Muitas vezes, quando nós temos fé, essa convicção, eu quero afirmar para os irmãos que a fé é em Jesus, em tudo aquilo que Ele prometeu, né? Muitas coisas, dardos inflamados do inimigo, inflamados porque na época lá, os dardos eles colocavam fogo, né? Para destruir, né? Então, o escudo, ele era composto de metal e também de um couro que era embebecido em água, então ele apagava. Então o inimigo, a vontade, o desejo dele é te destruir, mas Deus quer te abençoar e você pode se livrar usando o escudo da fé. Às vezes você pode perguntar: mas eu não tenho fé. Aí você me dá o direito a pensar que você também lê pouco a Bíblia. Leiam a Bíblia. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus também nos fala que nós precisamos andar por fé e não por vista, porque aquilo que nós vemos é temporal, mas aquilo que nós não vemos é eterno. E por fim, né, falando dessa armadura de Deus, né, e sempre lembrando que as armaduras é tudo armas de defesa e não de ataque, sempre é para você ficar firme. Ele fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, o capacete, ele protege a cabeça, ele protege o cérebro, protege a nossa mente dos pensamentos maus. Eu queria afirmar para os irmãos que essa é a porção mais vulnerável e vital do nosso corpo. É onde o inimigo ele mais trabalha. Por quê? Porque ele nos conhece, ele conhece o nosso ponto fraco, e é ali que ele vai trabalhar na nossa mente para te desviar, para tirar de Deus, né? E uma vez nós ouvimos um irmão falar aqui, eu achei muito interessante e é verdadeiro também. Muitas vezes nós estamos sujeitos a um passarinho voando fazer uma sujeira na cabeça. Isso é uma coisa, nós estamos sujeitos. Isso pode acontecer. Quantos irmãos aqui já aconteceu isso comigo. Mas entre cair alguma sujeira e você deixar fazer ninho na tua cabeça, aí não, irmão. Não deixe o inimigo fazer ninho na tua cabeça, né? Por isso o salmista, né, o Salmo 23 e 24, o salmista diz assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Amados, a pressão aqui é tão grande, porque é na nossa mente, que ele às vezes nos deixa depressivo, nos deixa angustiado, nos deixa com ansiedade, nos deixa com medo. Então todas essas situações, às vezes o inimigo lançando medo, lançando angústia, lançando ansiedade, tudo isso nós temos que proteger a nossa cabeça com o capacete da salvação. A situação, eu entendo, né, que é assim, mais séria, que eu pude ver aqui, eu pude entender que para proteger a nossa mente, a nossa cabeça desses pensamentos maus, dos medos, né, de ansiedade, de todas as preocupações da mente, nós precisamos de duas armaduras: do capacete e da espada. E a espada aqui, irmãos,
não é espada para você atacar, não. Essa espada aqui é a palavra de Deus, é para você se defender, porque ela é uma espada que é menor. Você pode ler, for meditar. Essa é uma espada de defesa. A palavra de Deus, ela é para ser usada na sua defesa e para te abençoar. E eu queria dizer para você, meu irmão, você que sois salvo, a palavra salvação, ela é muito mais abrangente do que às vezes nós pensamos, né? Às vezes eu ficava intrigado. Na palavra de Deus, você ouvia lá, estava escrito assim, ó, a pessoa estava enferma, doente, pedia oração, pedia para Jesus curar. Jesus falava assim: a tua fé te salvou, vai em paz. Não falava curado, fala, a tua fé te salvou. E eu quero dizer para vocês, que você que aceitou Jesus, que está salvo, salvação é muito mais que isso, é muito mais que cura, é muito mais que salvação, é uma palavra que inclui tudo, é uma palavra que significa perdão, que significa cura, que significa prosperidade, que significa libertação, que significa segurança, que significa resgate e reintegração. Tudo isso é que Jesus te proporcionou quando Ele te salvou. Eu só queria fazer uma observação aqui, né? Porque perdão, os irmãos têm consciência de todo pecado que você errou, que você fez, Deus vai te perdoar. Cura, Ele também te cura. Você pode orar, você tendo fé, Ele pode te curar. A prosperidade vem dEle também, Ele que te abençoa, Ele que faz vir chuva para justo e injusto. Libertação é que quando você conhece a verdade, você é livre. E Ele também te traz segurança. Agora, eu só quero fazer um comentário, sem entrar em muito detalhe. Resgate e reintegração é que Ele te resgatou do lugar onde você estava, num lamaçal de trevas, e te reintegrou com Jesus. Ele foi o elo de ligação que te fez a voltar a ter a comunhão com Deus. Isso que é resgate e integração. Amém? Espada do Espírito é a palavra de Deus. Amados, aqui há uma outra revelação da palavra muito importante. A palavra de Deus, né, aqui ela se refere como rema e não como logos. Logos também é a palavra de Deus. O logos é tudo aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, mas rema é um direcionamento para a sua vida. Rema é algo que Deus te norteia, que Ele te mostra, é convicção, que você tem que ser norteado e baseado por essa palavra de Deus, né? Por isso que o Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, né? E nem se assenta, né? Então são níveis diferentes. Antes fala assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Colossenses também fala, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra, ela tem que habitar em nós, porque a espada, ela não é tua, a espada é do Espírito Santo. Ele vai pegar essa palavra que está enxertada no teu coração, Ele vai usar ela para te defender do pecado, te livrar de todo o laço do inimigo, né? Então eu falo que talvez uma expressão, um versículo, que ele tem uma clareza maior, vamos assim dizer, da espada, da palavra de Deus como espada, é o texto de Hebreus 4:12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do nosso coração. É essa palavra que está enxertada em você, em mim, é essa palavra que o Espírito Santo, Ele vai pegar, Ele vai fazer a poda, Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar, Ele vai te livrar desse erro, desse pecado. Jesus me vem à mente também, né?
Ele usou o quê? Para se defender quando ele foi tentado. Ele usou a palavra de Deus. E palavra ali, não é logos, é rema. É uma direção que Deus deu para Jesus. E nós temos que ter esse rema, essa palavra no nosso coração para nos direcionar na nossa vida. Quando o inimigo for tentar lançar, como foi com Jesus. Outra coisa, o inimigo, bom, eu já falei isso aqui, ele sabe aonde você é vulnerável. Ele vai te atacar aonde você é mais vulnerável. O homem, acho que eu falo assim, que são 3 coisas, as principais que ele é vulnerável, é ter, ser e poder. Jesus, ele também foi tentado nessas situações. Satanás, quando Jesus, ele jejua por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Por quê? Porque entende-se também que ele bebeu água. Mas qual que foi aonde Satanás tentou? Mandou ele transformar pedra em pão. Que Jesus respondeu: está escrito. Está escrito. Quando o inimigo te vir a tentar para você errar, você vai falar assim, ó, está escrito. Quando um filho for desonrar pai e mãe, lembre-se, está escrito, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quando o inimigo vir a lançar dardos, nos levar a momentos de angústia, de depressão, nos deixar um coração agitado, nos deixar um coração perturbado, atemorizado, se lembra, está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Lembra também que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não se turbe o teu coração, meu irmão, com essas situações que você está passando. Credes em Deus, Jesus dizendo, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, porque vou preparar lugar e voltarei para onde eu estiver, vós estejais também. Essa palavra tem que estar no nosso coração, é essa palavra que o Espírito vai pegar e vai tirar, cortar, fazer essa separação de junta, medula, as intenções no nosso coração, pensamento, propósito. Essa palavra que tem que estar arraigada no nosso coração. Irmãos, nós temos que ter intimidade com a palavra, nós temos que ler a palavra de Deus, é só a palavra de Deus que alimenta o nosso ser, o nosso espírito, ela nos nutre, ela nos fortalece, é ela que nos abençoa, é dela que nós precisamos para a nossa vida no dia a dia. Nós temos que ter esse relacionamento com Deus, é através da sua palavra. Amém? E aqui ele finaliza, né, vamos assim dizer, todas estas armas, meu irmão, que você precisa, que eu preciso, para ter uma vida de obediência, para ter uma vida de santidade, como estava escrito lá no primeiro capítulo que eu falei, para que a gente seja um entre nós. Eu sei que é dificuldade, embora a unidade ela foi feita com Cristo lá na cruz entre nós, todos nós aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, nós somos um em Cristo, mas nós precisamos diligentemente ser aperfeiçoado na unidade. Nós também precisamos amar a nossas esposas. As esposas ela tem que ser submissa, os filhos têm que amar, e todas estas armas, né, que nós precisamos para ter essa vida de obediência e santidade, ela é tomada com toda oração e súplica.
orando em todo tempo. E eu queria dizer para você que quando fala assim, toda oração, ela pode falar de uma oração de adoração, oração de ações de graça, petições, súplica, oração de intercessão. Os irmãos lembram, Paulo e Silas, eles foram libertos pela adoração. Todo tipo, né? E súplica, irmãos, é algo específico, às vezes uma necessidade que você está tendo. Outra coisa, ore no Espírito também, busque essa intimidade, esse relacionamento. Sabe por quê? Porque também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Não deixe de orar. O Espírito, ele não vai orar por você, ele vai pegar a tua oração, se aliar com você, estar do lado, e vai te ajudar a interceder, porque você não sabe orar como convém. Mas ele não vai orar por você, é você que tem que ter essa vida de intimidade, essa vida de oração com o Senhor. Amém? Estamos terminando. E também por mim, ele fala, eu queria falar para vocês, orem por mim também, eu também preciso da oração de vocês. Nós temos que ser intercessores, abençoadores dos nossos irmãos. Eu preciso de vocês, com certeza nós precisamos uns dos outros. Para quê? Para desenvolvermos essa unidade, esse amor, a ter uma vida de santidade, uma vida de obediência, para os esposos, amar as esposas, para as esposas, além de amar o esposo, ser submissa. Nós precisamos de oração. E aqui a gente vê Paulo preocupado em primeiro lugar com o reino de Deus. Paulo aqui, ele não estava preocupado com ele, porque ele fala, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então Paulo estava preso, então ele ora, não para a libertação das grades, mas e nem para restituir o que ele havia perdido ali, mas para que o reino de Deus se estabelecesse ali onde ele estava. Então, irmãos, como corpo de Cristo, nós devemos representá-lo perante a sociedade, a fim de ministrar sua vida, amor e poder. Amém? Esta palavra que eu tinha que sentir no meu coração e transmitir para os irmãos. E eu queria de vocês, com todo amor, com todo respeito, fazer um desafio, para ver se, junto comigo, para que você me ajude, me abençoe, para que você também participe desse desafio. Eu queria afirmar, eu fiz um roteirinho aqui para não sair fora, para não confundir, né? É uma verdade, o conhecimento, amados, e nós que estamos já há mais tempo, né? Nós sabemos disso, o conhecimento da palavra de Deus, e nós temos bastante conhecimento, ele muitas vezes nos tira a simplicidade. E a palavra de Deus, ela fala para nós não apartarmos da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Por que eu falo? Jesus, né, ele falou assim que nós devemos tornar como crianças. Então, por que a criança é simples? Porque muita coisa ela não sabe, ela não conhece. Então ela tem a simplicidade. Não é uma coisa que nós fazemos às vezes por mal, nós queremos fazer para errar. É uma coisa que acaba, né? Eu falo que até é uma astúcia de Satanás, né? Acaba, nós apartamos da simplicidade. Às vezes, irmãos, com todo amor, isso acontece comigo, às vezes nós nos tornamos soberbos espiritualmente. Às vezes nós nos tornamos críticos. Às vezes nós criticamos uma coisa, criticamos outras. E eu queria dizer para você, né, que em Tiago diz o seguinte: porém, se algum de vós
necessita de sabedoria, que é diferente do conhecimento. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e a ninguém lhe impropera. Também, Tiago, ele fala o seguinte: para não sermos ouvintes negligentes, que é o que acontece, né? Você torna, tirando a simplicidade, mas operoso praticante, fala que esse será bem sucedido. Provérbios diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Amados, conhecimento sem sabedoria e entendimento é fútil, não nos abençoa. Nós temos que ter o conhecimento, sim. Acabei de falar para vocês, se encher da palavra de Deus, orar, buscar em Deus, ler todo dia, né? Se encher dessa palavra. Mas o conhecimento, ele tem que estar aliado à sabedoria e entendimento. Tem uma palavra em Romanos que diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é algo racional, é isso uma coisa que nós temos que fazer, né? Então, qual que é o meu desafio para os irmãos? É trocar de vestes. Eu queria convidar você a trocar de vestes, com todo amor, com todo o respeito que eu tenho por vocês, desde os mais velhos até o mais novo. Deus conhece meu coração, embora ele sabe também que ele é enganoso, mas com respeito. Eu queria fazer um desafio para você, né? A trocar de vestes, a tirar toda a capa da religiosidade. Amém? Toda a capa de uma falsa santidade, toda a capa da aparência. E eu queria te informar, falar para você do texto que me testificou, que esse texto é de Efésios, que nós lemos, nós se baseamos. Mas eu queria se basear também numa carta escrita aos Efésios, que é das 7 igrejas. Eu quero te afirmar para você, com toda segurança, que Deus conhece as tuas obras, Ele conhece o teu trabalho, Ele sabe que nós somos perseverantes no Evangelho, e Ele sabe que nós rejeitamos o passado, né? O pecado. Então eu queria dizer para você, que todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A palavra de Deus também fala que aquele que está nele, deve andar como ele andou. Então eu queria falar para vocês, amados, voltemos ao primeiro amor. Lembre lá atrás, como esse era, o amor que você tinha pelos irmãos, pela igreja, né? As primeiras obras. O desejo de Deus é que nós sejamos fervorosos no amor. Amém? O desejo de Deus é que os maridos amem as esposas. É difícil, eu sei, tem dificuldade. Como Cristo amou a igreja, sem reservas. Deus quer que as esposas, além de amar os maridos, para serem submissas aos seus maridos em amor, que elas estão debaixo da mesma missão. Então eu queria pedir com toda a humildade, né, dos irmãos, trocar de vestes, a ser semelhantes a Jesus, a sermos perdoadores como Jesus, que Jesus, assim como Jesus você perdoou, assim também perdoai vós. Assim como Jesus serviu, que nós temos um coração voltado para servir os irmãos, para sermos abençoadores, para sermos intercessores, para pregar também como Jesus. E eu entendo, amados, que a maior pregação, eu entendo, é o amor, o relacionamento que nós temos que ter entre nós. Em João, Jesus diz o seguinte: nisto conhecerão
que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Amados, como eu falei que às vezes nós somos soberbos, eu me incluo nisso. Nós precisamos ser mansos e humildes com Jesus. Mansidão e humildade, você vai falar, eu sei, é fruto do Espírito, mas Jesus manda aprender com ele também. Vocês lerem assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade se aprende. Amados, que Deus nos abençoe. Gostaria que Daniel orasse conosco, nós tivéssemos um momento de oração, que essa palavra, que eu tenho certeza que é a convicção que veio de Deus, mudança nas nossas vidas. Eu sei que nós já avançamos muito, nós caminhamos, mas Deus quer, como diz lá Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser varão perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Deus te ama, meu irmão, e você tem também amar uns aos outros. Amém. Que Deus nos abençoe. E obrigado aí, irmãos, por vocês terem essa paciência comigo. Amém.